felizes, Pai, e gratos por saber que não estamos sós, que o Senhor está conosco, que é o Senhor quem nos instrui na palavra. Obrigada por essa atmosfera tão poderosa, Pai, que é capaz de promover a sua provisão dentro daquilo que temos expectativas e geramos fé no nosso coração a respeito da sua palavra. Esse ambiente onde você é adorado e você se manifesta é o ambiente onde nós somos providos de tudo que vem do Senhor. Muito obrigada pelo seu poder manifesto em nosso amor. Nós estamos gratos, nós estamos gratos, nós estamos gratos e dizemos que o Senhor é digno, que o Senhor é digno, que o Senhor é digno, que não existe outro como você, que o seu poder, Pai, é grandioso, que o seu poder, Pai, tem afetado as nossas vidas e mudado os nossos destinos. Nós estamos gratos e dizemos: o Senhor é digno, o Senhor é digno, o Senhor é digno. Aleluia! De glória, de força e honra, com o céu nós cantaremos que só teu nome é digno de glória. Tu és digno de glória, de força e honra, com o céu nós cantaremos que só teu nome é digno de glória. Aleluia, aleluia. Vai se sentando, querido. Ai, obrigada, viu? Ambiente glorioso, não é? Dá vontade de ficar aqui até o dia acabar. Aleluia, aleluia. Então, para você que não me conhece, eu sou Cíntia Siqueira. Eu espero que você tenha um bom culto. Ele já começou maravilhoso para mim. Mas você que não me conhece, está me vendo pela primeira vez, eu sou Cíntia Siqueira, eu sou professora do Rema. Eu estou aqui em Campo Grande ensinando a matéria Aliança de Sangue, amém? E aí recebi esse convite maravilhoso para compartilhar a palavra com vocês e eu estou muito alegre por isso. Hoje a gente vai falar a respeito, queridos, um pouco sobre o conhecimento da palavra de Deus. Porque eu tenho percebido, olhando para a maneira como as coisas estão se conduzindo no corpo de Cristo, queridos, eu sou uma pessoa que observa muito. E eu tenho percebido que, por muitas vezes, a palavra ministrada, ela tem vindo, queridos, para mexer com as nossas emoções. E nós estamos um pouco distantes e um pouco distraídos a respeito do que, de fato, a palavra de Deus diz para nós e de como que ela nos conduz de uma forma íntegra dentro daquilo que é a vontade de Deus para nós, amém? Então, eu queria que você abrisse a palavra em Mateus, no capítulo 22. Eu vou ler com você o verso 29. Mateus, capítulo 22, verso 29, diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Dentro desse contexto, queridos, está sendo feita uma pergunta para Jesus a respeito de, depois da morte, com quem vai se casar, de quem a pessoa é cônjuge. E ele está dizendo, olha, e em Mateus, a mesma pergunta, em Marcos, a mesma pergunta é feita de uma outra maneira. Ele diz assim, olha, por acaso não provém o erro de vocês de não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus? E eu tenho percebido que, porque a gente tem se acostumado com uma maneira muito superficial de conhecer a palavra, existem temas na palavra de Deus, queridos, coisas que Deus tem para nós, que elas são literais. É a vontade de Deus para nós em muitas áreas, que a gente viva à altura da palavra que temos recebido. Mas às vezes, por não mergulharmos no conhecimento da palavra de uma maneira mais, vamos dizer assim, precisa e intencionalmente, nós temos falhado porque não conhecemos a palavra de Deus.
Então, a palavra de Deus, queridos, ela é viva, ela é eficaz e ela é penetrante. E ela é capaz de nos corrigir, de nos educar na justiça. Existem coisas que Deus tem para a gente, queridos, que nós nunca vamos conseguir acessar se nós não tivermos conhecimento de Deus. Se nós não tivermos conhecimento daquilo que de fato Deus tem para nós na sua Escritura. Sabe, eu sei que Deus tem promessas para cada um individualmente, que Deus fala conosco e que Ele pontua para nós a vontade dEle para a nossa vida. E a gente tem considerado, queridos, que essas experiências superficiais, elas são o suficiente para nos conduzir. Mas sabe que você não vai chegar a lugar nenhum se você não tiver conhecimento do que a palavra chama você para viver, para praticar. Porque existem promessas, queridos, que elas são para o corpo de Cristo dentro da sua palavra, e sem o conhecimento dessas coisas, a gente não consegue viver aquilo que Deus tem para nós individualmente. Amém? A maneira como nós vamos viver para Deus, nós vamos nos conduzir, nós vamos tomar as nossas decisões, a maneira como nós vamos pensar, queridos, na trajetória do nosso futuro, nós precisamos entender que é a palavra de Deus quem vai pavimentar o conhecimento, quem vai pavimentar as suas decisões, quem vai pavimentar o seu destino. Então ele está dizendo, olha, não por acaso, não provém o erro de vocês de não conhecer as Escrituras? Amém? E eu sei que aqui é um lugar onde você aprende a palavra. Eu sei aonde eu estou. Amém? Você conhece a palavra aqui. Mas você sabe, queridos, que um culto de domingo não é suficiente para alimentar você a respeito daquilo que é particular, íntimo e individual para a sua vida? Amém? Que você precisa se alimentar um pouco mais. Vamos pensar na ideia, queridos, de um atleta de alta performance. Um atleta de alta performance, ele não pode comer só uma refeição no domingo, amém? Porque ele precisa de força, capacidade e energia para corresponder àquilo que ele precisa fazer. E muitas vezes, queridos, ele fica se preparando durante anos para uma única competição que dura segundos. Sabe, cada um de nós é chamado para coisas específicas em Deus. Cada um de nós temos na nossa vida um propósito e uma missão. E às vezes a gente pensa assim, por que eu tenho tanto que conhecer a palavra de Deus? Por que eu tenho tanto que depositar um bom depósito dentro de mim? Porque talvez, no dia, vamos dizer assim, no ápice daquilo que você foi chamado, no dia que você tem que estar pronto para dar resultados dentro daquilo que Deus chamou você para fazer, você não esteja devidamente alimentado. Amém? Você não esteja em condições de corresponder a Deus da maneira correta. E é importante que a gente não falhe nesse ponto. Abre comigo, Salmos capítulo 25. Eu quero te mostrar uma coisa. Salmos capítulo 25, a partir do verso 10, diz assim, olha, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Os testemunhos, quer dizer, é a palavra de Deus, amém? Ele está falando de vereda, ele está falando de caminho, tá certo? Todas as veredas do Senhor, o caminho do Senhor para você, são de misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos, para os que guardam a verdade. Aí eu pergunto para você, como você poderia guardar a verdade se você não a conhece? Amém? E aí o texto continua. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. É Davi, dentro da aliança que ele está falando, né? Nós já somos perdoados. E aí diz assim no verso 12, ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho. Esse brinco, ele sempre me atrapalha, gente, eu vou tirar. Ele fica batendo no microfone, vai melhorar agora. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no
caminho. Então, a instrução do Senhor que vem através da palavra para você, ela vem no caminho. Não basta você vir num domingo na igreja, não basta, queridos, nem sequer você ter feito o rema e nunca mais pegou na sua Bíblia depois disso, porque é no caminho que você se alimenta da palavra. É no caminho que o Senhor vai instruir você a ficar conectado com aquilo que é a plena vontade dEle para você naquele tempo. E aí ele diz: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Será que aquilo que a gente está escolhendo para a nossa vida e as decisões que nós estamos tomando, queridos, naquilo que é prático na nossa vida, tá? Está alinhado com a instrução do Senhor? Será que cada passo que a gente está tomando em Deus e a considerar da instrução que Ele dá em Mateus 22, 29, nós estamos acertando, nós estamos considerando a palavra de Deus como o rumo que a gente deve tomar para a vontade de Deus na nossa vida, para esse caminho, para essa jornada? Eu gosto sempre de pensar no texto que diz: o justo viverá pela fé. E aí são 4 textos na Bíblia que dizem isso, mas 2 deles falam um pouco diferente. E aí eu junto os 4, né, que é Abacuque, Hebreus, Romanos e... não estou lembrando o outro agora, acho que Colossenses. Se eu estiver errada, me perdoe, irmãos. Mas são 4 textos que falam: o justo viverá pela fé. Mas Abacuque, no capítulo 2, quando ele diz: o justo viverá da sua fé. E lá em Hebreu diz: o meu justo viverá da fé. E eu gosto de juntar os 4 e dizer: o meu justo viverá da sua fé. O justo de Deus, aquele que tem sido instruído no caminho. Aquele que tem a intimidade do Senhor e que o Senhor tem falado com ele sobre coisas a respeito da vida, alinhado com o conhecimento íntimo, deixa eu dizer assim, da palavra. Viverá caminho, jornada. A vida é uma jornada, a vida não é um dia, a vida não é 2 anos de rema, a vida não é o domingo que você vem na igreja. A vida é a jornada inteira. E aí diz: viverá pelo quê? Pela fé. A fé vem por onde? Pelo ouvir a palavra. Então o meu justo só viverá pela fé se ele estiver conectado com a palavra que ele tem recebido. Amém? E é tão interessante isso, queridos. Eu tenho uma história que eu sempre conto para os alunos quando eu estou falando do valor da palavra, da importância da palavra. E eu conto sempre o mesmo testemunho porque eu ainda não encontrei outro que seja melhor do que esse. Em 2017, eu era vice-diretora do Rema de São José dos Campos. E eu era responsável pelas compras da escola. Eu fazia as compras num shopping bem pertinho. E por volta de 1 quilômetro mais ou menos. Então, eu ia do Rema até o shopping caminhando e voltava do shopping, se eu tivesse com peso, de Uber, de táxi, algum transporte desse tipo. E nessa época eu já não usava mais dinheiro em espécie, uma coisa que eu corrigi na minha vida, porque às vezes a tecnologia dá problema. Mas eu gostei de experimentar aquela coisa de não ter que carregar nada. O meu celular fazia tudo. Nesse dia, distraidamente, eu coloquei o celular numa bolsa pequena e eu não percebi que ele estava descarregando. Eu fui, fiz as compras que precisava fazer e eu comprei uma quantidade grande, porque estava em oferta, de papel A4 e ficou bem pesado. Quando chegou na hora de ir embora, irmãos, o celular descarregou completamente, eu não tinha carregador, eu não tinha o que fazer. Eu precisava voltar com aquilo para casa e eu não tinha como chamar um Uber, eu não tinha como pagar, eu estava limitada. E eu não tinha nem como ligar para ninguém. Me socorre aqui, não tinha como. E para variar, nessa hora você não lembra o número do celular de ninguém para te socorrer. E eu voltei para o Rema zangada, brava, suada, com as mãos cheias de calo, com aquele peso todo, fazendo todo aquele esforço, porque eu não tinha um recurso. Semanas depois, eu fui fazer uma viagem para dar aula em outro lugar e fui trocar as coisas de uma bolsa para outra. E quando eu fui trocar as coisas de uma bolsa para outra, lá no cantinho daquela bolsa que estava comigo no shopping, bem no fundinho,
tinha um dinheiro que eu tinha esquecido há muito tempo lá dentro. Por volta de 20 a 30 reais, que era suficiente para eu andar a cidade toda de Uber, porque o Uber do shopping para o Rema era 5 reais. Só que o que isso tem a ver com o conhecimento da palavra? O recurso, ele estava lá. Mas porque eu não sei que eu tenho o recurso, eu não posso acessar. Eu sofro por falta do recurso com ele estando ali. Quem aqui tem uma Bíblia? O recurso está aqui. Mas porque você não sabe o que está disponível para você no recurso da palavra, você não pode acessar. Eu não precisava ter passado por aquela situação, andar 1 quilômetro, com 6 pacotes de folha de A4, quem já carregou sabe que pesa, mais um monte de tranqueira que eu tinha comprado. Eu não precisava ter passado aquela raiva, aquele calor, aquelas bolhas, eu não precisava de nada daquilo. O recurso estava comigo, mas eu não pude acessar por falta de conhecimento. E aí o Senhor está nos chamando, queridos, para um nível onde a gente precisa conhecer a verdade da palavra, onde nós precisamos nos conectar com aquilo que de fato a palavra diz para nós, porque no caminho Ele nos instrui para nós tomarmos decisões. Ele está dizendo, eu vou instruir esse que me teme no caminho para ele tomar decisões, para ele escolher o caminho que ele deve tomar. Mas a gente tem tomado as nossas decisões na força do nosso braço, na nossa inteligência, na nossa capacidade, enquanto o dinheiro tem no nosso bolso ou na nossa conta bancária. E muitas vezes nós estamos sofrendo consequências na nossa vida por não ter acionado o recurso da palavra antes de tomar essas decisões. Porque isso é um hábito diário, isso é como tomar banho, é como escovar os dentes, é como tomar café, almoçar e jantar. É um hábito que precisa ser diário. E aí as pessoas pensam e dizem assim, mas eu não tenho tempo, eu não gosto de ler. Eu sempre provo para você que você gosta de ler. Todo mundo aqui tem um celular, sim ou não? Você passa o dia inteiro lendo nesse celular. Aplicativo, rede social, o dia inteiro você lê. Só que você não tem lido nada útil o suficiente para tomar as decisões no caminho. E sabe, queridos, se alimentar da palavra não vai tomar muito tempo de você. Se alimentar da palavra vai fazer você vencer coisas que você não está vencendo hoje. Hoje, no nosso meio, nos cristãos, virou algo comum. Nós estamos familiarizados e confortáveis com a ideia de que está tudo bem ficar em depressão. E aí a gente diz, não, mas depressão é uma doença. Sim, Isaías 53, ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. O recurso da palavra nos livra desse lugar comum que a gente decidiu se acostumar que está tudo bem. Sabe, queridos, toda enfermidade, o homem nasceu para viver eternamente com Deus. O homem caiu e quebrou isso. Isso foi tirado do homem por causa do pecado. Mas isso significa, queridos, porque a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, isso significa que as enfermidades, elas estão na ausência de Deus. E quando um pregador diz isso, as pessoas ficam ofendidas, mas isso não é uma ofensa, irmãos. Isso é uma instrução. Nós temos áreas dentro de nós em que Deus está ausente pela nossa ignorância da palavra. Não provém o nosso erro de não conhecer as Escrituras? Nós temos ausências dentro de nós, nós temos ignorância dentro de nós, onde Deus e a sua palavra não têm podido acessar. E quando fala disso, o povo já, não pode falar. Mas sabe, queridos, se o conhecimento não chegar até nós, se o conhecimento de Deus não chegar até nós a respeito dessas coisas da vida diária,
nós vamos andar em ignorância e nós nunca vamos escolher o caminho que devemos andar dentro do propósito e da vontade de Deus para a nossa vida. Essa é uma manhã para você pensar sobre a sua vida. E nesses últimos tempos, eu tenho sido muito cuidadosa, muito zelosa, queridos, de não negociar com a mensagem. Não ter medo do que dizer, porque eu tenho aprendido que todo ministro, ele pode dizer o que for necessário, com respeito e com uma mensagem, queridos, de amor e zelo pela sua vida. Então a gente precisa se alimentar da palavra. Eu não tenho tempo. Você almoça? Você vai no banheiro? Amém? Tem gente que vai no banheiro com o celular. Que tal você ir no banheiro com a Bíblia? Professora, você está falando disso. Isso faz parte do seu dia. Você dirige para ir trabalhar? No seu carro, não toca alguma coisa? Ouve a palavra. Ouve a palavra e eu posso garantir para você que você vai começar a perceber a instrução do Senhor brotando do seu próprio espírito alimentado como um atleta de alta performance dá respostas nas suas competições. Então tem coisas na nossa vida, queridos, que não estão funcionando da maneira como deveria, porque a palavra que é Deus está ausente. E aí a gente quer negociar. Só que quando nós chegarmos diante do Senhor, queridos, e Ele perguntou, o que você fez com a palavra que eu dei para você? Você não vai ter desculpa para dizer para Ele que não teve tempo. Porque com Deus isso é inegociável. Deus está falando de intimidade aqui. E aí Ele diz assim, olha, no verso 13, né? Primeiro ele diz, ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. No 13 ele diz, na prosperidade repousará a sua alma. Quem aqui gosta de ser próspero? Eu amo ser próspera. Ele está dizendo, queridos, que na prosperidade a alma daquele que é instruído pelo Senhor repousa. Descansa, tem paz. E aí ele diz assim, depois, olha, a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer. O Senhor nos dará a conhecer a sua aliança. O Senhor nos dará a conhecer. O que é uma aliança, queridos? É um contrato entre Deus e nós. Num contrato, você precisa conhecer. Vou te dar um exemplo. Hoje, se você recebesse o contato de um advogado e ele dissesse para você, oi, tudo bem, fulano, eu estou fazendo contato, eu sou advogado fulano de tal, aquele seu parente que estava doente, ele deixou uma quantia de 80 milhões de reais para você de herança, mas para você receber essa herança tem algumas condições. Eu estou mandando para você aqui em PDF um contrato para você ler. E se você estiver de acordo com todas essas condições, então você vem aqui amanhã para assinar e receber a sua herança. Esse contrato tem 250 páginas e você tem só aquela madrugada para ler. Meu amigo, você ia devorar o contrato a noite toda. E se tivesse alguma coisa desalinhada na madrugada, você ia inventar um jeito de resolver. Sabe, o Senhor tem nos dado a conhecer a sua aliança, porque nela tem prosperidade, paz e herança para a sua descendência. Nela existe um gozo, queridos. Jeremias, no capítulo 15, no verso 16, diz assim, o profeta diz, logo que encontrei as suas palavras, eu as comi, porque elas são para mim gozo e alegria. Sabe por que nós estamos doentes na igreja? Sabe por que tem depressão no nosso meio? Porque nós não estamos comendo a palavra, porque a palavra traz gozo e alegria. Nós não estamos vivendo a palavra, nós não estamos lendo a palavra diante das gerações que vêm depois de nós,
Nós não estamos ensinando para eles o valor da alegria da palavra, eles não estão vendo isso em nós, e porque eles não estão vendo isso em nós, nós temos a geração mais triste que já se viu em toda a terra. E para mim, não adianta vir dar desculpas. Mas é porque é uma doença metabólica, porque os hormônios. Isaías 53, ele levou sobre si todas as dores e enfermidades, o castigo que me traz a paz estava sobre ele e por suas pisaduras eu fui sarado. É a palavra dele dizendo que caminho que tem que escolher e me colocando em um lugar de paz. A palavra de Deus é poderosa, irmãos. Ela é viva, eficaz e penetrante. Ela é capaz de tirar você da situação que você está pensando agora. Do problema que você tem agora e que você está diante dele pensando, o que eu vou fazer com essa situação? A minha capacidade não dá. Eu não tenho família, eu não tenho nome, eu não tenho influência, não tenho estatura e não tenho inteligência para resolver esse problema. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é penetrante. Ela, inclusive, vai dar para você um nível de inteligência espiritual, na qual vai tornar você capaz de resolver o seu caminho, o seu destino. Ela vai afetar a sua história e ela também vai proteger a sua descendência. Porque quando está falando de herança aqui, não está falando só de dinheiro. É que quando a gente fala de dinheiro, o olho brilha na hora. Quem estava dormindo até acordou quando eu falei 80 milhões de reais. Eu amo esse número, irmãos. Mas sabe, queridos, essa herança aqui está falando de legado. Está falando de princípios. Está falando de bases. Está falando de você olhar para o seu trabalho e você ver a extensão da sua vida em Deus, tocando outra geração. E também está falando de recursos. Porque a mesma palavra que diz que o Senhor vai instruir no caminho, o salmista também diz, já fui moço, agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele conhece a aliança. Ele conhece esse trato que Deus tem com ele. Sabe, se nós não conhecermos o trato que Deus tem conosco, como que nós vamos usufruir, irmãos? Como que nós vamos acessar a verdade da palavra para resolver o nosso problema? Você está doente? Você não, né? Alguém. Alguém está doente, sofrendo, mas não conhece o que a palavra diz e pensa, é a vontade de Deus, porque Deus está me ensinando alguma coisa. É a vontade de Deus que eu vá para aquele hospital que é para eu evangelizar. Irmão, você já ouviu falar de um curso chamado capelania? Você faz um curso de capelania 3 meses, pega uma carteirinha e você entra no hospital que você quiser, na hora que você quiser e prega a palavra. Não precisa ter câncer para pregar no hospital. Amém? A gente precisa conhecer a palavra. E como um doente, irmão, vai curar outro doente? Amém? É quando a gente conhece a palavra, é quando essa palavra que traz luz e dá entendimento a nós, ela se manifesta na nossa vida de uma ordem prática, e eu vou um pouco além com isso, eu vou um pouco mais, porque quando a gente fala dessa questão da herança, do legado, a gente está falando dos nossos ali, né? A gente está falando daqueles que podem nos ver na nossa família, no nosso trabalho, na nossa influência, a gente pensa sobre isso. Mas sabe, queridos, que você é a Bíblia que o ímpio não tem? Porque os que estão perdidos, às vezes a gente pensa assim, sabe que eu sou muito tímido, eu não consigo evangelizar, eu não consigo abordar uma pessoa e dizer, oi, tudo bem, bom dia. Eu posso falar de Jesus para você? Tem um monte de gente que não tem coragem de fazer isso, né? Mas sabe, queridos, que muitas vezes essa abordagem não funciona tanto quanto a sua vida manifestando a palavra que você conhece? Muitas vezes, queridos, o nosso comportamento dentro de um ambiente, as pessoas estão olhando e você acha que não está sendo visto só porque você não conhece as pessoas?
Eu hoje percebo o peso disso, porque eu voltei a morar no meu bairro de origem, lá no Rio de Janeiro, que é Pedra de Guaratiba. E Pedra de Guaratiba é um bairro, com relação ao Rio de Janeiro, relativamente pequeno. Ele tem 35 mil habitantes, mas com relação ao que é o Rio de Janeiro, de ser populoso, é pequeno. E, queridos, hoje a única igreja de grande porte do bairro é o Verbo da Vida. Nós temos 2.000 e um pouquinho de membros já, que já passou, e o prédio comporta 1.500 pessoas. E aí eu percebi o peso de você ser conhecido pelo Deus que você carrega. Eu hoje, antigamente no meu bairro, eu saía de chinelo, de bermuda, de camiseta, eu podia me estressar no trânsito, eu podia ficar zangada dentro do banco. Hoje, o moço que coloca tomate na banca do mercado que eu compro é meu aluno do Rema. No outro dia eu virei, moço, eu não quero esse tomate em cima não, posso pegar da sua caixa? Ele, pode, professora. Aí eu, meu Deus. E aí eu tomei consciência que mesmo que ele não saiba, mesmo que uma pessoa não saiba meu nome, mesmo que ela não saiba quem eu sou nem o que eu faço, a minha vida resplandecendo a palavra de Deus ministra para ele Deus, quando eu sou paciente com um atendente que está me atendendo mal, quando eu não ofendo no trânsito. O conhecimento da palavra vai pavimentar essas coisas. Eu sei que às vezes a palavra não é tão clara quanto a isso quando nós estamos lendo ela. Mas se a gente pensar um pouquinho, é sobre isso que a palavra está falando. O caminho é a vida. A vida é todo dia e cada decisão que a gente toma. E cada decisão precisa estar alinhada com a palavra. Mas eu só vou, queridos, me comportar como a palavra diz, se eu decidir ficar com a palavra. Quando a gente está ensinando a aliança de sangue, chega um momento que a gente vai falar lá sobre adoração e a gente prova que o homem é aquilo que ele adora. Isso está em Salmo 115, quando está falando lá sobre os homens, eles fazerem deuses para si, e aí o salmista diz que eles sejam como os deuses que eles servem. Quando nós ficamos com a palavra, nós dizemos que Deus nós estamos servindo. E nós nos tornamos cada vez mais o que a palavra diz. Muitos comportamentos em nós, que nós sabemos, porque nós somos pessoas inteligentes. E a gente sabe as áreas que a gente não está andando conforme a palavra. A gente sabe. E você quer tornar na sua vida mais parecido com a palavra em alguma área? Coloca a palavra nesse lugar. Sabe, você é zangado? Fica com a palavra, fica com o que a palavra diz sobre isso e alinha, porque à medida que você for colocando a palavra dentro de você, você vai ser instruído pelo Senhor, você vai andar em paz, você vai se tornar próspero, você vai deixar uma herança para a sua descendência, você vai ser lido pelas pessoas que não te conhecem como um referencial de Deus. E é impossível você não prosperar e não ter resultado quando você se conecta com a palavra. Eu já estou chegando no final, eu quero ler um último texto para você, que é bem importante. Vai comigo em 1 Timóteo, no capítulo 5. Gente, tem uma arara pregando junto comigo, não tem? Eu estou ouvindo ela lá fora. 1 Timóteo, capítulo 5, no verso 22, olha ela aí. Diz assim, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te torne cúmplice de pecados de outrem, conserva a ti mesmo puro. Eu quero focar na parte B desse texto, quando fala, não seja cúmplice do pecado de outra pessoa. Fica com a palavra. Às vezes, queridos, porque nós não somos pessoas de confronto, nós aprendemos a palavra, mas não nos posicionamos com ela em determinadas situações. Pode manter esse texto um pouquinho aí? Segura ele um pouquinho para mim.
a gente não se posiciona com aquilo que a gente já conhece em nosso coração, porque nós não somos pessoas de confronto. A gente não quer, queridos, se meter em negócios alheios. Só que quando, queridos, nós aceitamos no ambiente onde nós somos autoridade, onde nós temos esfera de influência, quando nós aceitamos uma pessoa, queridos, pecar e a gente fala, não vou falar nada. Não vou me posicionar com isso, porque eu não vou me meter porque é a vida dele. Isso está afetando a sua pureza. Você está negociando com a palavra. Vou ler de trás para frente para você. Conserve-se puro, não sendo cúmplice de pecado alheio. Existem situações que você vai dizer assim, olha meu querido, eu amo a sua vida, você é uma bênção, mas esse comportamento aqui dentro da minha casa você não vai ter mais não. No nosso ambiente de trabalho, olha rapaz, eu sou autoridade nesse lugar e eu quero que aqui haja um ambiente de paz. A palavra de Deus diz isso, isso e isso. Se você quiser permanecer aqui, você vai ter que mudar o seu comportamento. Você é livre para isso se você quiser. Mas se você permanecer aqui, você vai ficar de acordo com a conduta da palavra nesse ambiente. Porque a gente imagina que o pecado é do outro, ele não vai nos afetar. Mas quando a Bíblia fala, queridos, em 1 Coríntios, capítulo 11, a respeito da ceia, ele diz, queridos, que é por causa de não discernir o corpo, que é uma forma de pecado, que muitos estão fracos e outros ainda dormem, que quer dizer estão mortos. Então é impossível, queridos, que um ambiente de pecado tolerado por alguém que carrega a palavra não o afete. Vai afetar a sua pureza, porque você está negociando com algo, aceitando algo que a palavra não aceita na sua vida. Você não faz, mas de certa forma você está protegendo alguém que faz, e isso é negociar com a palavra. Nós somos chamados, queridos, para uma vida em Deus, onde a palavra vai ter a primazia. Ela tem o primeiro lugar, porque primeiro ela comunica a nós vida e ela manifesta paz na sua vida. Quem aqui gosta de paz? Eu não vou nem perguntar prosperidade, porque prosperidade todos nós queremos, todos nós desejamos. Mas, sabe, queridos, nós só vamos encontrar esse lugar de paz e perfeição na nossa vida, de prosperidade, se nós entendermos o valor da palavra e nos alimentarmos dela com frequência. Amém? Eu quero fazer